E, nas grandes linhas, e quando essas condições tenham sido observadas, qualquer que seja o país onde tenham sido dadas e qualquer que sejam as ideias filosóficas ambientes, acima de tudo, é perfeitamente permitida ou não se levar em conta teorias de origem espírita. Pode chegar-se, como a me esforcei por provar, à convicção da sobrevivência do ser e a um conhecimento relativo de seu destino, através de um exame rigoroso dos fatos. Uma teoria de transição. O sistema do professor Grassetti. Não posso terminar este estudo sem consagrar algumas linhas à teoria que o professor Grassetti acaba de imaginar para explicar todos os fatos obscuros da psicologia. Faço toda mais prazerosamente quanto esta teoria traz, segundo minha opinião, apoio dos mais preciosos e inesperados à minha concepção do ser subconsciente, muito embora estivesse, se não no pensamento do seu autor, ao menos no de seus partidários, destinado a refutar qualquer doutrina idealista baseada na psiquismo anormal. A base da explicação geral do professor Grassetti é, com efeito, a mesma que a do ser subconsciente, e a distinção dos dois psiquismos, superior e inferior, sua separação possível, sua ação isolada. Mas, o que de modo absoluto distingue os dois sistemas é a maneira de compreender a essência do psiquismo superior e do psiquismo inferior. Para o professor Grassetti, o psiquismo inferior está ligado ao polígono esquemático de Charcot. O polígono, sede dos centros cerebrais sensoriais e matares, seria, igualmente, a do psiquismo inferior e do automatismo psicológico, papel destinada, em minha teoria, inteiramente à crosta cerebral. O psiquismo superior, longe de ser independente do funcionamento orgânico, estaria ligado a um centro cerebral especial, o centro zero, localizado algures na substância cortical cinzenta. Essa concepção cerebral do psiquismo superior proíbe ao professor Grassetti qualquer interpretação racional da psicologia dita supranormal. Desse modo, o seu respeito, ele não tenta nenhuma explicação. Em minha opinião, não consegue ele levar mais compreensão ao campo da inspiração genial, posto que, para ele, o trabalho inconsciente reduz-se ao automatismo do psiquismo inferior. Ao contrário dos outros fatos obscuros da psicologia, confere ele uma explicação idêntica ou quase idêntica à minha. Citemos alguns exemplos. O sono é devido à dissociação dos dois psiquismos, ao desaparecimento do psiquismo superior e à persistência do psiquismo inferior, que produz os sonhos. As neuroses são devidas à relação defeituosa entre os dois psiquismos e à impotência diretora do psiquismo superior. O hipnotismo e os estados conexos são devidos à separação dos dois psiquismos e à ação isolada do psiquismo inferior. A sugestão é devida à emancipação do psiquismo inferior, face a face com seu psiquismo superior, e à submissão a um psiquismo superior estranho. O mediunismo elementar e as alterações da personalidade sempre se explicam pela separação e pela ação isolada e automática do psiquismo inferior. O sistema do professor Grassetti, que a alta autoridade científica de seu autor impôs à atenção geral, terá possuído grande mérito de atrair a discussão sobre a ideia tão fecunda dos dois psiquismos, bem como de mostrar com que luminosa simplicidade essa ideia dá conta das dificuldades psicológicas. Não parece possível, contudo, considerar como definitiva essa doutrina. Ela se choca, sem qualquer modificação, com graves objeções gerais. Por exemplo, concebem-se mal como centros cerebrais de mesma essência anatômica podem tão comodamente separar-se no seu funcionamento, e não se compreende nem o processo fisiológico, nem o interesse vital dessa separação contínua. Ainda mais, o sistema só engloba uma fraca porção, a menos importante, dos fatos que, logicamente, não mais do que na prática, se pode separar na teoria. Cedo ou tarde, esse vasto e luminoso espírito sintético que é o professor Grassetti deverá,
sob pena de renegar sua obra, decidir-se a dar-lhe toda a extensão que ela comporta. Sua tese atual não passa de transição magistral entre a psicologia de ontem e a de amanhã. Segunda parte. Esboço de uma filosofia idealista baseada sobre novas crenças. Capítulo 1. A filosofia palingenésica. 1. A evolução da alma. Duas noções capitais decorrem de nosso estudo do psiquismo anormal e dos fenômenos subconscientes. 1. A primeira é relativa à presença, no ser, de princípios dinâmicos e psíquicos independentes do funcionamento do organismo, capazes de se separarem dele durante a vida e devendo, por conseguinte, a ele preexistir e sobreviver. 2. A segunda prende-se à dupla evolução, terrestre e extraterrestre, do ser subconsciente. Dessas duas noções, bem provável é a primeira, se verdadeiros são os fenômenos psíquicos que lhe dão causa. A segunda apenas apresenta presunções a seu favor, as quais podem ser tidas como mais ou menos convincentes, mas que, certamente, são suficientes para merecer toda a atenção dos pensadores. Em suma, trata-se de uma concepção científica dessa grande doutrina da palingenésica, admitida em todos os tempos por tantos homens de elite, base do budismo, do brahmanismo e da doutrina secreta, bem como, parece, da maior parte das religiões da antiguidade. Eu não saberia, sem sair dos limites que me impus expor aqui, ainda que em resumo, tudo o que respeita à doutrina palingenésica a seus fundamentos históricos, os numerosos argumentos que a seu favor podemos encontrar, até mesmo fora do campo da psicologia. Contentar-me-ei em fornecer uma rápida pincelada de seus ensinamentos e consequências. Segundo esse sistema, a alma, ou seja, o que há de essencial na consciência individual, potencialmente contida no mineral, foi progressivamente elaborada nos reinos inferiores viventes, com o fim de adquirir seu maior desenvolvimento na humanidade e nos estados super-humanos que ainda ignoramos. Essa evolução progressiva cumpriu-se em inumeráveis séries de encarnações e desencarnações. Realizou-se ela pelo jogo normal da vida, fora de qualquer influência sobrenatural. São sensações, emoções, esforços diários, exercício das diversas faculdades, trabalhos, alegrias e dores que se gravam na alma, indestrutivelmente. Assim como tantas e todas as novas experiências se traduzem por um aumento no campo da consciência. Não se perdeu nenhuma experiência, seu esquecimento não é mais do que aparente e temporário. A perda da lembrança das existências anteriores em cada nova encarnação é relativa e momentânea. É necessária, como é por si mesma a morte, para nos forçar um trabalho constante, a múltiplas experiências e a um desenvolvimento contínuo nas condições mais diversas e por meio delas. A lembrança reaparece tanto mais extensa quanto mais elevado seja o ser nas fases de desencarnação. Quando conseguirmos alcançar um estado superior, o esquecimento, tornado inútil para o nosso progresso, não mais existirá e o passado tornar-se-nos acessível, em toda a sua integridade. A doutrina da palingenésica permite assim compreendida, uma admirável explicação do mal, além da fundação de uma moral sobre base inabalável, moral essa assegurada por uma sanção perfeita e natural. 2. Explicação do mal. Inicialmente, é necessário notar que o mal, na filosofia palingenésica, perde a maior parte de sua pretensa importância. Com efeito, ele é sempre reparável e jamais se investe de caráter que não seja relativo e transitório. A verificação do mal, assim atenuada, suscita uma explicação tripla. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos seres. É a condição propícia à evolução. E a sanção dos atos individuais durante essa evolução. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos seres. Com efeito, o progresso mostra-nos sua incessante diminuição. Na maior parte das dores que nos atingem,
Nada devemos enxergar além da consequência de nossa atual inferioridade. O mesmo acontece em grande parte dos sofrimentos físicos ou morais, no mal que resulta de nossas fraquezas, de nossa impotência, da limitação de nossas forças e faculdades, de nossa ignorância, de nossa sujeição à matéria. O mal é a condição propicia a evolução. Com efeito, é o mal que impõe o esforço e o trabalho nas fases inferiores da evolução. Impede o ser de permanecer imóvel na sua situação presente, constrangendo-o a aspirar e a chegar mais rápido à felicidade futura. Enfim, o mal lhe confere o mérito de aos poucos adquirir, por seus esforços próprios, essa felicidade futura, cujo gozo, conquistado e compreendido, será correta a compensação dos sofrimentos suportadas. Como cada progresso adquirido diminui o mal e aumenta a consciência, a liberdade e a capacidade emotiva do ser, a felicidade futura, cuja essência ele não pode suficientemente compreender, devido à sua atual inferioridade, será o resultado natural do desenvolvimento psíquico coincidente com a diminuição do mal. Como a evolução é sempre progressiva, todos os seres, sem exceção, escaparão do mal, todos alcançarão a felicidade, mas, lá chegarão mais ou menos rápido, na medida em que mais ou menos se conformem às leis evolutivas, mais adiante abordadas. Finalmente, o mal é a sanção dos atos individuais. Com efeito, somos sempre o que de nós mesmos fizemos, por nossos próprios esforços nas existências sucessivas, preparando inconscientemente, em cada encarnação, a seguinte, gozando atualmente os progressos anteriormente adquiridos, utilizando as faculdades que soubemos desenvolver, sofrendo também as más disposições que permitimos que em nós se estabelecessem. Além disso, nossas passagens às fases evolutivas superiores e, por conseguinte, a felicidade, é precipitada ou retardada pela observância ou pela não observância da lei moral. A sanção é, portanto, perfeita. Pesa consideravelmente sobre os seres chegados a um certo grau de liberdade moral. Quanto mais o ser avançou, mais sua conduta reflexa terá influência sobre seu progresso. Assim, ainda mais, a sanção será assegurada. A importância dessa sanção será sempre proporcional ao grau de liberdade moral. A confirmação da lei moral é a causa principal das desigualdades verificadas nos seres conscientes. Com efeito, as desigualdades acidentais ou consecutivas às variadas condições de encarnação, organismo mais ou menos defeituoso, influência do meio e da educação, etc., aniquilam-se e neutralizam-se numa vasta série de encarnações, de modo que todos os seres passam por uma soma de contingências felizes ou não, sensivelmente igual. As desigualdades morais ou intelectuais, portanto, provém sobretudo da observância e da inobservância das leis morais evolutivas, numa série de indivíduos congraçados pelas condições de nascimento e de vida. 3. Consequências morais e sociais. Compreendem-se à primeira vista as consequências morais de tal doutrina que se resumem em algumas prescrições: trabalhar, amar-se, ajudar-se mutuamente, rejeitar todos os sentimentos baixos e inferiores, como o egoísmo, o ciúme e sobretudo o ódio e o espírito de vingança. Evitar tudo o que possa ser nocivo ao outrem. Não menosprezar ninguém. Ver nos imbecis, nos iníquos e nos criminosos seres inferiores, quando não sejam de todo doentes. Ser, por conseguinte, profundamente indulgente para com as faltas de outrem, e mesmo abster-se de julgá-las, na medida do possível. Enfim, estender nossa piedade e nossa ajuda até aos animais, aos quais os mais possíveis evitarão o sofrimento e aos quais não daremos morte sem absoluta necessidade. As consequências sociais da concepção científica da palingenésica não são menos importantes. Quando os homens estiverem certos de sua evolução indefinida nas existências sucessivas e nas mais diversas condições,
Saberão resignar-se às desigualdades naturais e passageiras, resultado forçado da lei evolutiva. Com isso, desprezarão profundamente as desigualdades fictícias, as divisões malsãs, provenientes dos prejuízos de castas, de religiões, de raças e de fronteiras, todos pueris e malfazejos. Saberão conciliar os princípios da liberdade individual e da solidariedade social. Compreenderão que têm direito ao livre desenvolvimento, mas que são rigorosamente solidários, nesse seu livre desenvolvimento, não só de seus semelhantes, mas de tudo o que pensa, de tudo o que vive, de tudo o que é. Sustentada por semelhantes ideias e por tais convicções, a humanidade resolverá sem esforço as dificuldades, ainda insuperáveis, os grandes problemas sociais e internacionais. As quimeras de hoje em dia tornar-se-ão a esplêndida realidade de amanhã. Capítulo 2. Induções metafísicas. 1. As grandes leis naturais da evolução. Com auxílio de algumas prováveis noções que sabe o destino do ser adquirimos, podemos elevar-nos à pesquisa de algumas das grandes leis do universo. Vimos que a evolução é o grande princípio da lei universal. Todas as leis que a regem parecem reduzir as três essenciais: a lei do esforço, a lei da solidariedade, a lei do progresso. 1. A lei do esforço. Segundo essa lei, todo ser chegado a um rudimento de sensibilidade e de consciência deve contribuir ativamente para o progresso evolutivo. Seu desenvolvimento pede esforços perpétuos e inumeráveis, os quais constituem o próprio mérito desse desenvolvimento. A filosofia naturalista por vezes torceu, numa certa medida, o sentido geral dessa lei, reduzindo-a, toda ela, à luta pela vida. Em realidade, a luta pela vida não passa de um modo especial da lei de esforço, de outro modo vasto e geral. Quanto ao resto, os naturalistas modernos de mais a mais se põem de acordo, no sentido de dar à seleção natural não o papel primordial e indispensável na evolução, mas um simples desempenho favorecedor dessa evolução. De um mundo a outro, a lei do esforço é a causa das grandes diferenças de pormenores, e, num mesmo mundo, responde por inumeráveis discrepâncias ali verificadas quanto à forma. É ela, a lei do esforço, o fator essencial das numerosas e consideráveis desigualdades das partes evolucionárias. Resulta ela na ativação da evolução, criando as variedades e desigualdades. 2. Lei de solidariedade, por si, não é nem menos importante nem menos evidente que a lei de esforço, implicando na solidária evolução de todas as partes constituintes de um universo. Essas partes, as mais diversas, como as mais afastadas, só podem evolver umas com as outras e umas pelas outras. Os efeitos dessa lei podem ser observados por tudo e em tudo, entre os mundos de um mesmo sistema, e também, provavelmente, entre os sistemas vizinhos, fixados em volta de um ou de muitos astros centrais, e solidários pela atração, bem como por certos fenômenos magnéticos ou elétricos, etc., entre as porções constituintes de um mesmo mundo, forçosamente solidários material, intelectual e moralmente, entre os minerais, os vegetais e os animais, inseparáveis uns dos outros, apesar do grau diferente de evolução, pelo só fato das necessidades orgânicas e funcionais, entre as porções constituintes de um ser organizado. Com efeito, é sabido que, na realidade, um ser é constituído por um agregado de seres elementares e solidários no conjunto. Há, além disso, no ser, matéria, força e inteligência, ou seja, na hipótese de se admitirem as teorias monistas, aparências diversas do princípio único, mas sempre inseparáveis e solidárias no seu progresso. Agora se compreende o propósito e a necessidade das encarnações, da associação da alma e do corpo. Ambos não podem evoluir senão correlativa e simultaneamente. A lei de solidariedade subdivide-se em leis secundárias. A.
Lei de atração entre os mundos e os átomos. B. Lei de afinidade ou de simpatia, pela qual a solidariedade entre as partes evolucionárias é tão mais ativa e potente quanto mais aproximadas, por sua fase e seu nível de evolução, o forem essas partes. Assim, a inteligência é solidária da força, sobretudo, e a força, da matéria, o que faz com que esta seja o intermediário necessário para a ação daquela sobre a matéria. Existe, graças a essa divisão da lei de solidariedade, graduação de solidariedade do animal ao homem, do selvagem ao homem civilizado, deste ao compatriota, aos parentes, etc. Tal é a lei de solidariedade plena. E ela apresenta uma consequência capital, atenua os deploráveis efeitos da luta pela vida e restabelece, no conjunto, a igualdade nos pormenores, destruída pela lei do esforço. Somente favorecendo as partes menos evoluídas podem continuar sua evolução as que já o sejam mais. Na evolução, a lei de solidariedade é, ao menos, tão importante quanto a lei de esforço. A solidariedade não é um simples princípio de moral, mas uma necessidade absoluta, a mola real, a engrenagem essencial da evolução. É por não haver, às claras, colocado a lei de solidariedade ao lado da luta pela vida que o transformismo pode, tão frequentemente, ser mal interpretado, e foi por isso que ele provocou o estonteante julgamento de certa escola: a natureza é imortal. Vimos como as noções novas sobre o destino individual fazem antecipadamente surgir a lei de solidariedade, colocando-o no primeiro plano, na evolução progressiva da natureza e dos seres. Todo ser adiantado possui a consciência, ou ao menos a intuição dessa grande lei. Aquele é o melhor, diz Guial, o que mais consciência tem de sua solidariedade com os outros seres e com o todo. 3. Leis de desenvolvimento indefinido. Essa lei só pode ser admitida com um caráter de probabilidade e não de certeza. Parece, de fato, que necessariamente ela resulta das noções que sobre o destino dos mundos e dos seres acabamos de expor. Não se concebe uma possível regressão geral, nem o estancado processo evolutivo. Se verdadeira é essa lei, o mundo inteiro deve evoluir quaisquer que sejam as condições físicas ou químicas exteriores, se bem que sempre conforme a essas condições. O mundo inteiro deve originar manifestações vitais e intelectuais. 2. Modo de aplicação geral das leis evolutivas. Verifica-se que, se estuda o modo de aplicação geral das leis evolutivas de progresso, de esforço e de solidariedade, esse modo varia conforme as fases de evolução. No seu início, inapreciável é a inteligência, o mundo criado está inconsciente. Puramente mecânica é, portanto, a aplicação das leis evolutivas. O desenvolvimento forçado efetua-se conforme ao meio ambiente. Num certo período da evolução, assim que aparece um rudimento de consciência, não mais somente mecânica é a aplicação das leis, passa a ser instintiva. Os seres inferiores a ela submetem-se instintivamente, ao mesmo tempo em que a ela são constrangidos pela necessidade. A aparição desse instinto facilita a aplicação das leis evolutivas, porque a satisfação do instinto já é um prazer. Quando de um período mais avançado ainda, a aplicação das leis passa a ser moral. Os seres bastante elevados, animais superiores, homens, a ela submetem, se não somente pela necessidade e pelo instinto, mas também pelo dever. As três leis, de progresso, de esforço e de solidariedade são a base da moral natural. Infelizmente, essa base é miúde e desconhecida. O homem não compreende nem a origem nem o verdadeiro propósito do dever nem o próprio dever. Eis a origem dos desvios da moral, dos enfadonhos prejuízos, das restrições e das obrigações inúteis ou nocivas. A isso se deve uma concepção falseada das punições, bem como a ideia das sanções sobrenaturais. Já vimos quais são as verdadeiras sanções.
Numa fase muito avançada da evolução, a aplicação das leis naturais passa a ser consciente e livre. Os seres elevados compreenderam sua origem e sua finalidade, sabem e estão livres proporcionalmente ao seu desenvolvimento consciente. Desde então, escapam, em grande parte, à penosa ideia da obrigação, a concepção relativamente inferior e dolorosa do dever, de modo livre que eles se conformam às leis evolutivas, porque sabem que o progresso, o esforço e a solidariedade são as condições naturais de sua felicidade. Para eles, a fase do dever cedeu lugar à de consciência, ou seja, à de liberdade e de amor. Assimilada ao conhecimento, essa concepção de liberdade forçosamente nos conduz à discussão do livre-arbítrio e do determinismo. Como se pode, num espírito conforme as ideias que expus, divisar a questão? Inicialmente, se a evolução se faz segundo leis imutáveis, é necessário admitir o determinismo absoluto no conjunto. Se entende por liberdade a possibilidade de escapar às leis naturais, de alguma coisa editar ou suprimir a natureza, faz-se de liberdade o sinônimo de faculdade sobrenatural, o que é absurdo. Se, ao contrário, se assimila ao conhecimento a liberdade, esta é possível. Conhecer as leis naturais e seus modos de ação é ser capaz de melhor utilizá-las para o progresso geral e a felicidade individual. Quanto mais se estende o conhecimento, mais aumenta a liberdade. Consciência e liberdade são inseparáveis uma da outra. Na base da evolução a liberdade é nula, porque a consciência é nula. Na fase média de evolução, a liberdade é relativa e é proporcional à extensão da consciência. A velha comparação clássica, aplicada a esta fase, é sempre justa. Num certo sentido, o ser é livre, como o pássaro em sua gaiola ou como o prisioneiro encarcerado. Mais ou menos vasta pode ser a gaiola, a cadeia mais ou menos ampla. O grau de sujeição depende do grau de ignorância. Na fase superior da evolução, pede-se, idealmente, supor o conhecimento completo, a onisciência. A liberdade seria, desde então, absoluta. Mas, o raciocínio, nesse caso, leva-nos a uma dedução interessante, a de que a liberdade completa contradiz o determinismo absoluto. Essa opinião, tão paradoxal na aparência, não passa de simples aplicação da teoria dos extremos. Liberdade absoluta e determinismo absoluto confundem-se, porque, inegavelmente, um ser onisciente há de sempre determinar-se, e sem hesitação, no sentido do melhor, o qual, bem entendido, será sempre conforme às leis naturais. Em resumo, a aplicação das leis evolutivas de progresso, de esforço e de solidariedade é, primeiramente, mecânica, depois instintiva, depois moral, depois consciente e livre. Necessidade, instinto, dever, tais são os degraus inferiores da evolução. Consciência, com suas dependências, liberdade, amor, felicidade, tal cume que a evolução permite atingir. As encarnações e desencarnações sucessivas do ser obedecerão a essas grandes leis. De início inconscientes e forçadas, tornar-se-ão, nas fases superiores, conscientes e livres. Os seres superiores não mais se reencarnam por necessidade ou por instinto, mas livremente, seja por seu próprio progresso, seja pelo de seus irmãos, seja nas humanidades de planetas avançados, seja nas humanidades inferiores, sendo sempre portadores de verdades essenciais, precursores e, frequentemente, mártires. Podem também, desencarnados, escapando à dor, livres, conscientes, felizes, gozarem do progresso alcançado. 3. Adaptar-se ao das novas noções à filosofia monista. Podemos, sobre o terreno da metafísica, avançar ainda mais. E sem dúvida, fácil e lógico tentar uma adaptação das novas noções à filosofia monista. A evolução, base da doutrina monista, o é também da palingenésica. Para outro lado,
Contrariamente à banal e tão propalada opinião, as esperanças de imortalidade individual não são logicamente conciliáveis senão com o panteísmo, porque, segundo o argumento de Schopenhauer, não se pode conceber como infinito senão o que não teve começo, e como imortal, senão o que não foi criado. Finalmente, sentamos tanto mais conduzidos ao panteísmo, quanto a hipótese de uma divindade exterior ao universo nos aparece, na doutrina palingenésica, tão inútil do ponto de vista idealista, quanto do ponto de vista criador. Podemos, então, adotar logicamente o monismo, mas, sob a condição de que fique claro que nos colocamos no campo das hipóteses e que os sistemas concebidos sobre essa base, guardando inteiramente um caráter racional e verídico, ainda não derivam da filosofia científica propriamente dita. Qualquer tentativa de edificação de um sistema metafísico completo sobre uma base positiva é ainda vã e prematura. É permitido, no máximo, indicar alguns pontos de sinalização, esboçar alguns traços esquemáticos, mas sem se iludir a respeito de seu caráter de insuficiência e de relatividade. Se partimos da noção de um princípio único, origem e fim de tudo, para tentar uma explicação completa do universo, imediatamente nos encontram em presença de capital dificuldade. Esse princípio único é-nos tão incompreensível nele mesmo quanto o Deus criador dos deístas. O infinito, o absoluto não é acessível à inteligência finita. Também, em realidade, só podemos conceber o absoluto por uma primeira limitação. Nós supomos no absoluto uma primeira limitação, depois, séries de limitações secundárias, constituindo a totalidade das coisas manifestadas. Sob as inumeráveis aparências das coisas, desde então mas não vemos além de agregações de mônadas, ou seja, parcelas individualizadas do princípio único. E necessário distinguir cuidadosamente a essência mortal e imutável do princípio único das modalidades transitórias sob as quais ele nos aparece. Ele não é nem inteligência, nem força, nem matéria, mas, inteligência, força e matéria são-lhe as modalidades essenciais a nós representadas. Depois do processo de delimitação criadora ou de involução, de acordo com uma expressão frequentemente empregada, essas modalidades estão no princípio único em estado potencial. Realizam-se pela evolução e, terminada esta, permanecem no estado residual no princípio único. Não passarão, então, de lembranças, de indeléveis estados de consciência. A evolução poderá, assim, ser considerada como a fatal transposição de energias potenciais em energias realizadas. A aquisição da consciência será seu propósito e seu fim. Tudo o que, a nossos olhos, constitui o universo material, dinâmico e intelectual não passaria, então, de aparência temporária. Em realidade, só haveria mônadas imortais e agregações transitórias dessas mônadas imortais. Os grupamentos são sempre efêmeros, desagregam-se num dado momento, e as mônadas liberadas vão a lures formar novos desses grupamentos. Mas, cada uma conserva, gravadas em sua essência imortal, a lembrança e a experiência realizada em cada agrupamento, assim desenvolvendo a consciência. Os minerais, os vegetais e os animais são grupamentos de mônadas, mais ou menos complexos, em diferentes fases evolutivas. O homem compreende uma mônada central, muito envolvida, ao meu eu real, grupando em sua volta séries de mônadas menos evoluídas. Os processos de encarnação e de desencarnação não passam de constituição ou ruptura, total ou parcial, de um desses grupamentos complexos e elevados, que representam o ser vivente. Pelo processo de associação ou de encarnação, subdivisão analítica da atividade particular de cada mônada. Cada uma deve subordinar sua atividade própria à atividade geral do grupo, para evolução solidária. Pelo processo de desagregação ou de desencarnação,
A concentração sintética da atividade particular de cada mônada e assimilação da experiência adquirida no grupamento. Assim se desenvolve a consciência particular das mônadas. Terminada a evolução, desapareceram as modalidades transitórias. O princípio único e imortal desenvolveu suas potencialidades e adquiriu a consciência que a todos resume. Ao mesmo tempo que cessam as modalidades passageiras, perde as mônadas a aparência de sua separação ilusória e fundem-se na unidade. Mas, a noção de sua individualidade para tal não se perdeu. A consciência individual realizada durante a evolução faz, naturalmente, parte da consciência total. Apenas, chegada a seu máximo, cada consciência individual passou a ser a própria consciência total. 4. Conclusão. Seja-nos permitido aternos a esse esboço metafísico, sem nos iludirmos ainda uma vez recordo, sobre seu valor científico, e bastante convencidos a respeito do caráter quimérico de que se reveste a busca obstinada das verdades ainda inacessíveis, por parte da consciência humana. Se ao menos guardamos esperança de chegar, um dia, pelo desenvolvimento ininterrupto da consciência mortal, a conhecer tudo o que há de verdadeiro, de belo e de bem em nosso mundo e no universo, que importa para tudo nossa atual impotência. Ora, nós o vimos, tal esperança não é mais uma quimera, a menos que, conclusivamente, no estudo e na pesquisa dos fenômenos psíquicos nada exista além do erro, a menos que seja pura e simplesmente de mentira e de ilusão o domínio da psicologia normal. Isso não me parece possível. Como não haver uma larga margem de verdade numa teoria capaz de explicar todos os fatos obscuros de ordem psicológica. Numa doutrina que nos traz a mais satisfatória solução do problema doloroso das desigualdades humanas, dos sofrimentos imerecidos, de todo o mal do universo. Estamos, sem dúvida, bem longe da época em que essa doutrina chegará a dominar os sistemas filosóficos e a substituir os dogmas religiosos. Mas, o que bem menos afastado se encontra, tenho a firme e absoluta convicção, é o momento em que será definitivamente provada e admitida integralmente a noção elementar, base de todo o meu estudo, a no ser vivente princípios dinâmicos e psíquicos de ordem superior, independentes do funcionamento orgânico, preexistindo e sobrevivendo ao corpo. Essa certeza será a origem da mais impressionante revolução a ser levada a cabo no domínio da atividade intelectual e moral da humanidade. Os positivistas serão, então, os primeiros a construir teorias idealistas sobre essa base científica. Os fiéis das velhas religiões poderão, ainda, guardar emocionante lembrança das crenças ancestrais, mas, enfim, compreenderão que elas viveram seu tempo e desempenharam seu papel, esforçar-se-ão, nesse ínterim, por adaptar suas esperanças à consciência moderna e às verdades demonstradas. Um dos mais geniais fundadores de religião já não proclamara, ele mesmo, há 13 séculos, o caráter relativo dos sistemas dogmáticos, no que concerne às épocas e às grandes raças humanas. O tempo das revelações de aparência sobrenatural agora passou, do mesmo modo que passou o das negações a priori. Os sábios, doravante, serão profetas do porvir, em toda a força do termo. Sozinhos, hão de nos trazer, apoiadas sobre provas, a revelação das mais altas verdades. Apêndice. A partir da publicação da segunda edição desta obra, surgiram interessantes trabalhos a respeito da psicologia normal. Numerosos fatos foram coligidos e citados, bem como novas teorias foram dadas à luz. Quanto à minha concepção do ser subconsciente, nada, nem esses trabalhos, nem os fatos ou teorias, a modificou. Seja-me permitido, de modo breve, indicar o porquê. As mesmas objeções podem ser antepostas a todas essas teorias. Algumas constituem verdadeiras petições de princípios, vinculando um fato incompreendido a outro, de igual modo sem explicação,
Ainda que aquele seja mais familiar, são teorias que se esforçam por explicar, uns pelos outros, fenômenos que devem, em realidade, ser esclarecidos uns com os outros. Quando não são petições de princípios, são, essas teorias recentes, nitidamente insuficientes. Eis as hipóteses incompletas, dirigindo-se tão somente a fenômenos ou a grupos de fenômenos considerados isoladamente. Se for julgada racional a argumentação desenvolvida em o ser subconsciente, imediatamente aparecem essas hipóteses incompletas, pelo simples fato de que possuem caráter fragmentário, só podendo conduzir à ilusão e ao erro, porque falsas em seus princípios. Algumas dessas teorias, ai de mim, as favoráveis, em maior parte, são puramente verbais. Se, por exemplo, consideramos a famosa hipótese da desintegração do eu, com tanto assodamento acolhida pela maior parte dos atuais psicólogos, servindo à interpretação dos casos de múltiplas personalidades, nela imediatamente verificamos o caráter de insuficiência e de relatividade. Nesses casos estranhos, sem dúvida, existe a desintegração do eu, ou melhor, a descentralização momentânea e passageira, em consonância com a doutrina do ser subconsciente. Isso é óbvio, mas não passa de verificação. O essencial é o saber-se, e somente isso, o como pode haver desintegração passageira, e o como pode existir, por essa pretensa desintegração, manifestação de personalidades autônomas, originais, ignoradas pela consciência normal, e em muito diferindo desta última, às vezes até mesmo a elas superiores, ou ainda, possuindo, em alguns casos, faculdades supranormais. Não se poderia falar em explicação, quando se não formulasse uma hipótese capaz de se adaptar a todas essas comprovações. Os numerosos casos de múltiplas personalidades recentemente publicados, tais como os da senhorita Beauchamp, de Marie Reynolds, de Arnold Bourne, etc., demonstram que, sem dúvida, a descrição desse fenômeno singular de psicologia normal deve ser ampliada e menos sistematizada. O seu minucioso estudo, entretanto, em nada infirma, bem ao contrário. Aliás, a interpretação geral que a ele emprestei. Uma outra teoria muito em voga, atualmente, a de Babinski, a respeito da natureza da histeria, é passível das mesmas reprovações aplicadas aos seus predecessores. Como se sabe, para Babinski a histeria não passa de um estado psicótico especial, oriundo da exaltação ou dos desvios da sugestibilidade. Exata ou não, isso não importa. Tal concepção da histeria não traz nenhuma luz nova. O raciocínio que apliquei à sugestibilidade hipnógena, evidentemente, e sem a menor dificuldade, se aplica à sugestibilidade histerógena. O caráter nitidamente verbal dessas novas teorias prova uma vez mais que, fora de uma interpretação geral, não existe filosofia metafísica possível. E agora discutirei, ainda que brevemente, algumas objeções feitas ao próprio sistema do ser subconsciente. Para tal, devo, primeiramente, retornar à diferença que me mantém separado do Dr. Maxwell. Em muitas discussões que tive a honra de sustentar com o autor dos fenômenos metafísicos, declarou-me ele que considera, sempre, como irrefutável a objeção por ele feita à teoria palingenésica, do mesmo modo que considera insuficientes as minhas razões explicativas. Como se sabe, a objeção do Dr. Maxwell baseia-se sobre contradições doutrinárias que existiriam entre as comunicações mediúnicas colhidas na Inglaterra, por um lado, e no resto do continente, por outro. Mantendo integralmente a argumentação que opus àquela do meu eminente confrade, fui levado a examinar bem de perto se a contradição por ele assinalada é tão importante e tão absoluta como se pensa. E tive a grata satisfação de verificar que não o é. A ideia palingenésica, inicialmente, acha-se afirmada numa série de comunicações recebidas por médiuns ingleses,
sendo suficiente a leitura de revistas especializadas para que se fique convencido. No entanto, o que, sobretudo, comprova o engano do Dr. Maxwell é a leitura atenta do belo livro de Stinton Moses, Ensinos Espiritualistas, obra que ele invoca como servindo, precisamente, de apoio à sua opinião. Verifica-se, então, com evidência. 1. Que em parte alguma está dito que não se reencarna. 2. Que os ensinamentos recebidos por Stinton Moses afirmam uma evolução progressiva da alma, evolução assim definida, concebida tal qual é nas comunicações francesas, com as mesmas consequências e, evidentemente, pelos mesmos meios, se bem que a ideia palingenésica não esteja, tal qual é de modo sistemático e exclusivo, exposta, no livro inglês, como fundo daquela doutrina evolutiva. 3. Que a reencarnação, longe de ser negada, acha-se categoricamente afirmada em diversas passagens. Ser-me-á, de tal modo, permitido juntar a argumentação que ao Dr. Maxwell pusera uma nova e peremptória razão. Não é exato pretender, ao menos sem a menor reserva, que em todos os países do continente os espíritos afirmam a reencarnação. E que, na Inglaterra, asseveram que não se reencarna. Apresentada desse modo absoluto, a afirmação do Dr. Maxwell lança raízes sobre um erro material. Em último lugar, discutirei uma grave objeção à minha teoria dos dois psiquismos e dos dois subconscientes. Tal objeção foi-me apresentada pelo Sr. de Vesme, nos Análises de Ciências Psíquicas, a excelente revista por ele dirigida com tanta competência e autoridade. Se cada vez que um fenômeno mediúnico de ação extracorporal se apresenta, escreve ele, pudéssemos nele reconhecer a lucidez, a inspiração genial, tal divisão demarcada entre subconsciência superior e subconsciência inferior não formaria, sequer, a sombra de uma dúvida. Mas, por exemplo, quando são vistas mesas movendo-se sob influência extracorporal ou extraorgânica, consequentemente atribuível, segundo o consenso do Dr. Gelei, à subconsciência superior, queda a ser desconcertado pela verificação das banalidades que a dita mesa declama, por meio de pancadas, banalidades que, frequentemente, não são menos incoerentes que os sonhos ordinários, atribuídos pelo autor à subconsciência superior. Baseia-se, portanto, a abjeção do Sr. de Vesme sobre a mediocridade de certas manifestações intelectuais associadas às manifestações físicas extracorporais. Assim compreendida, resulta ela de um simples mal-entendido, origina-se do fato de que a expressão subconsciência superior se presta a equívoco. Na realidade, em parte alguma disse-o que o psiquismo superior, tal como compreenda, provém exclusivamente da lucidez ou do gênio. Contrariamente, descrevi esse psiquismo constituído por síntese altamente complexa, compreendendo, além das faculdades transcendentes e supranormais, todas as capacidades e todos os conhecimentos oriundos do psiquismo cerebral inferior, penetrando, a seguir, a subconsciência superior e sendo por ela assimiladas. Esta última, portanto, possui integralmente, eu repito, a soma das faculdades e aquisições psicológicas, aquisições essas de natureza e valor os mais diversos. Ora, há, na base das manifestações metafísicas, antes de tudo, descentralização do ser, separação do psiquismo extracerebral do psiquismo cerebral, ação isolada da subconsciência inferior, ação isolada da subconsciência superior, ou mesmo de grupos constitutivos quaisquer desta última. Eis a razão por que os fenômenos de ordem intelectual, associados ou não aos fenômenos físicos extracorporais, podem apresentar valores os mais variados, acontecerem, na razão direta dos elementos em jogo da subconsciência superior, momentaneamente descentralizada, de modo genial, elevado, medíocre ou fraco. Dos diversos capítulos de meu livro ressaltava, nitidamente,
essa explicação, mas, vem ela lucrar em ser apresentada em bloco, pelo que me encontro reconhecido ao eminente diretor dos análises, por me haver propiciado semelhante ocasião. Fim.